Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o Navegação Aérea Descomplicada, o seu canal de navegação aérea e de controle de tráfego aéreo. O meu nome é Ivanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada. 2 volumes com tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. No vídeo de hoje, a gente vai falar de declinação magnética. A gente dividiu o assunto magnetismo terrestre em 2 partes, para o vídeo não ficar muito longo, e no vídeo de hoje a gente vai falar de declinação magnética, das consequências da gente ter a declinação magnética este ou oeste, e a gente pede que você tenha muita atenção nesse vídeo de hoje, porque normalmente esse assunto gera muito problema. A experiência de sala de aula mostra pra gente que se você ficar atento aos detalhes dessa aula, você não vai precisar ficar decorando aquelas fórmulas matemáticas que envolvem declinação magnética. Eu nunca gostei de ensinar navegação aérea com o uso de fórmulas. A gente parte para a interpretação de cada elemento e você vai perceber que com a interpretação você não precisa das fórmulas. Você vai conseguir resolver todas aquelas questões sem precisar daquelas relações matemáticas, só interpretando os elementos, e você vai ver que a gente vai fazer isso de uma maneira muito simples, muito clara, muito precisa, que ao final do vídeo você não vai ter dúvida de como utilizar e de como interpretar esses elementos. A gente repete que não é a intenção da gente trazer a íntegra do livro no canal. Então, se você está estudando para os exames da ANAC, a gente recomenda muito que você adquira o livro para acompanhar e para tirar o maior proveito de tudo que vai ser apresentado aqui. Então, a gente já antecipa aqui o pedido para você se inscrever no canal, que vai ter muita coisa boa para vocês aqui, seja você controlador de tráfego aéreo, seja você piloto. Então, se inscreve, compartilha com outros colegas que você acha que pode ter interesse nesse assunto, seja em grupos de WhatsApp, seja em grupos de estudo. Enfim, ajuda a gente a fazer a divulgação, que muita gente vai ganhar com os vídeos que a gente vai apresentar aqui no nosso canal. Então, vamos para a sala de aula. Magnetismo terrestre, assunto do livro Navegação Aérea Descomplicada, primeira parte. Nós dividimos esse assunto em 2 partes e nesta primeira parte a gente vai falar de declinação magnética. Então, imagine um ímã, e nós sabemos que todo ímã tem em torno de si um campo magnético. E essas linhas de campo magnético são sempre orientadas do polo norte para o polo sul do ímã, por questões físicas. Então, a Terra se comporta como um enorme ímã e tem em torno de si, como qualquer ímã, um campo magnético. E essas linhas de campo magnético também obedecem a este princípio de terem a sua orientação do polo norte magnético para o polo sul magnético. Então, tecnicamente, o polo sul magnético da Terra se encontra próximo do polo norte verdadeiro. Mas por questões didáticas, a gente vai considerar, como todos os livros adotam, que a gente tem aqui no polo norte, próximo do polo norte geográfico ou verdadeiro, a gente tem o polo norte magnético da Terra. Então, nós temos o polo norte verdadeiro, que é para onde todos os meridianos convergem, e não é para cá que a agulha da bússola aponta. A agulha da bússola aponta para o polo norte magnético. A gente não consegue precisar exatamente hoje onde ele se encontra, porque este ponto ele se move com o passar do tempo. A gente já vai falar um pouco mais nesse detalhe aí. Por enquanto, a gente quer observar o que vai acontecer em 3 posições distintas aqui no globo, pelo fato de não haver a coincidência do polo norte verdadeiro com o polo norte magnético. Então, imagine um observador aqui em A. Para esse observador, o polo norte está representado por essa linha. A orientação do polo norte está representado por essa linha na vertical, branca, e para ele, o polo norte magnético encontra-se à direita em relação ao polo norte verdadeiro. Para um segundo observador aqui em B,
existe uma coincidência na orientação tanto do polo norte verdadeiro quanto do polo norte magnético. Já para um observador na posição C, a gente tem o contrário do que acontecia aqui em A. Ou seja, o norte magnético agora está à esquerda em relação ao norte verdadeiro. Então, quando a gente não tem a coincidência, a gente vai sempre ter um ângulo formado aqui entre o norte verdadeiro e o norte magnético. A este ângulo nós vamos chamar de declinação magnética, que por definição é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético. E, gente, obrigatoriamente nesta sequência, do verdadeiro até o magnético. Eu não poderia ter feito essa medição no sentido contrário aqui. Vamos em frente. Então, para aquele observador aqui em A, o que a gente disse que tem? O norte verdadeiro representado por uma linha, por essa linha branca aqui, e o norte magnético à direita do norte verdadeiro. Como é que se interpreta isso? Então, vamos imaginar que esta linha na vertical aqui representa estes meridianos todos aqui, ok? Com a representação do norte e sul verdadeiro. E para este observador, para ele, o que acontece? O norte magnético encontra-se à direita em relação ao norte verdadeiro. Gente, à direita do norte, a gente tem o hemisfério este. Então, sempre que isso acontecer, essa declinação magnética, sempre que o norte magnético estiver do lado direito em relação ao norte verdadeiro, do lado oeste, a declinação vai ser chamada este. Vamos ver o que acontece aqui em C agora. Aqui é o contrário. Eu tenho a representação do norte verdadeiro, e essa representação vai ser sempre na vertical, ok? Inclusive, as cartas de navegação vão trazer essas linhas representando o polo norte verdadeiro, ou a orientação do norte verdadeiro. E à esquerda aqui a gente tem o norte magnético. Então, o ângulo é sempre medido do norte verdadeiro até o norte magnético. E como agora o norte magnético está para o lado oeste, para o lado uísque, a declinação magnética será chamada também de uísque. Então, a gente tem aqui que quando, considerando que a gente tem indicação de hemisfério eco ou uísque, a gente só pode ter duas situações. Ou a declinação é este, quando o norte magnético está à direita do norte verdadeiro, ou a declinação magnética é oeste, quando ele estiver do lado oeste. A gente tem a terceira situação, que seria uma coincidência da orientação do norte verdadeiro com o magnético, e neste caso, a declinação magnética seria nula. Vamos em frente. Bom, a gente disse que o norte magnético ele se movimenta com o passar do tempo. Então, aqui nesta imagem, a gente tem este ponto verde representando a posição do norte magnético, onde ele se encontrava aqui neste mapa que aparece ao fundo, nos anos de 1980, 1990, 2000 e 2008. Então, observe que o deslocamento da posição do norte magnético de 1980 até 1990 foi pequeno em relação ao que aconteceu de 1990 para 2000 e ainda mais de 2000 para 2008. Então, a velocidade de deslocamento do norte magnético ela tem aumentado nos últimos anos. Em 2020, essa velocidade é da ordem de 54 km por ano. No ano de 2000, por exemplo, ela era de 14 km ao ano. Então, não nos surpreendamos se de repente acontecer aí uma nova inversão dos polos. A gente não precisa entrar em detalhes sobre este assunto. E vamos ver o que acontece, gente, na apresentação dessas linhas de campo magnético. Embora a gente tenha representado o norte magnético por uma linha reta,
nos slides anteriores, é desta forma que o campo magnético da Terra se apresenta. Então, a gente tem uma condição aqui que ela é magnética. Ela não é um alinhamento geométrico bonitinho, organizado. Então, por exemplo, a gente tem a informação 10 este aqui, isso quer dizer que ao longo de toda esta linha tracejada aqui, a gente vai ter o valor de declinação magnética 10 graus este, não importando a diferença angular que a gente vai encontrar se a gente fizer neste ponto, por exemplo, a medição do norte verdadeiro em relação ao norte magnético. O valor angular que a gente deve considerar é este que a gente encontra aqui nas isogônicas, que são as linhas que unem pontos de mesmo valor de declinação magnética. Tá? Quando o valor da declinação magnética ao longo desta linha é zero, ou quando não tem variação, que representaria dizer que a gente tem a condição de alinhamento do norte verdadeiro com o norte magnético, esta linha é chamada agônica. A gente repete aqui que a gente não vai ficar falando de definições, porque tudo isso está muito bem explicadinho lá no nosso livro. Então, a gente percebe aqui que a gente tem essa condição de declinação magnética zero. Ó, esta linha aqui, gente, e lembre-se, isso aqui é um plano, mas é um plano que veio a partir de um globo. Os fundamentos da navegação aérea não servem para terraplanista. Isso aqui leva em consideração uma esfera. Então, essa linha que sai daqui, ó, ela vem aqui, desce aqui, você vai ver, ela vem para cá, passa para cá, é a mesma linha que sai daqui, aparece aqui, dá essa volta aqui e chega até o polo sul magnético aqui. Então, isso aqui é a mesma linha que não daria para representar a continuidade dela neste plano aqui. E vamos ver como é que isso se aplica nas cartas de navegação. Então, aqui a gente tem uma carta de navegação visual e em todas as cartas de navegação visual, estas linhas que aparecem na vertical aqui, elas são a representação da orientação do norte verdadeiro. E como é que eu vou saber para que lado se encontra o norte magnético aqui, já que eu não tenho a posição do polo norte magnético representada aqui? Eu vou recorrer a esta informação que vem na carta, que é a própria declinação magnética. Então, a partir daqui, 22 graus uísque, eu deduzo que o norte magnético encontra-se para o lado oeste, ou seja, para o lado esquerdo em relação ao norte verdadeiro, e que este ângulo medido do norte verdadeiro para o norte magnético tem 22 graus. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente quer sair aqui de Campina Grande e quer chegar em Alagoa Grande. Como é que a gente ia fazer para descobrir a direção a ser seguida com uma bússola para sair de Campina Grande e chegar em Alagoa Grande? Então, traça esse segmento de reta aqui, que passa pelo ponto de origem e pelo ponto de destino, e a gente já tem uma referência aqui na carta, que é o norte verdadeiro, que são esses meridianos aqui. Então, a gente faz a medição do valor angular entre este norte, sempre no sentido horário, até essa linha que une aqui os pontos de origem e destino, com o auxílio de um transferidor, colocando o valor zero dele aqui, coincidente com o norte verdadeiro. A gente descobre qual é o valor da direção a ser seguida. Então, está aqui a direção 050 a partir do norte verdadeiro. Muito bem. Mas, se eu utilizar uma bússola e tentar sair de Campina Grande na direção 050, eu não vou conseguir chegar em Alagoa Grande, porque a bússola não toma como referência o norte verdadeiro, e sim o norte magnético. E onde é que se encontra esse norte magnético? Esta carta nos diz que o norte magnético encontra-se 22 graus para o lado oeste.
Então, a bússola ela vai seguir a orientação em relação a este norte. Então, quantos graus eu tenho aqui a partir do norte magnético? Você já deve ter percebido que este valor aqui vai ser resultado da soma da medição que eu fiz a partir do norte verdadeiro com o valor da declinação magnética, de modo que a gente vai encontrar 72 graus neste valor angular aqui. Esta seria a direção 072 para, utilizando uma bússola, sair de Campina Grande e chegar até a Lagoa Grande. Então, como você percebeu, sempre que isso aqui acontecer, sempre que o norte magnético estiver do lado esquerdo, a gente vai ter uma direção magnética maior. Isso é um fato. Sempre que a declinação magnética for o isque, a direção magnética será maior que a direção verdadeira. Guarde isso, que isso vai ser de muita importância para a gente quando a gente estiver falando de rumo verdadeiro e rumo magnético, proa verdadeira e proa magnética, para a gente conseguir fazer todos aqueles cálculos sem precisar daquelas relações matemáticas, aquelas formulazinhas lá, sem a gente precisar ficar decorando aquilo. Eu só preciso que você guarde a seguinte analogia. Ó, essa brincadeira aqui, ela ajuda muito a gente para não precisar ficar decorando aquelas fórmulas. Imagine que quando o magneto toma uísque, ele fica maior. Então, sempre que a declinação magnética for uísque, pelo fato do ângulo da medição que a gente vai fazer vai ficar sempre maior do que a medição feita a partir do norte verdadeiro, então a direção magnética será sempre maior que a direção verdadeira. Quando? Quando a declinação magnética for uísque. Ok? Vamos em frente. Agora, gente, a gente vai simular uma situação que não acontece no Brasil, que é quando a gente tem a declinação magnética este. No Brasil, nós só temos declinação magnética uísque. Mas para ilustrar aqui, vamos imaginar que a gente quisesse fazer esse deslocamento aqui de Campina Grande para a Lagoa Grande, numa região, vamos imaginar, hipoteticamente, que a declinação magnética desta região fosse 15 graus este. Como é que a gente interpretaria isso aqui? Bom, são 15 graus para o lado este, o norte magnético agora vai estar para o lado direito em relação ao norte verdadeiro. E este ângulo aqui mede 15 graus. Como a gente disse, para utilizar uma bússola, eu tenho que seguir ao longo da direção que é medida a partir do norte magnético. E aqui a gente percebe que este ângulo medido a partir do norte magnético aqui, ele é menor do que o ângulo medido a partir do norte verdadeiro. Quantos graus menor? 50 menos estes 15 graus aqui. Então, a gente vai ter aqui, se a declinação magnética nesta região fosse 15, a direção a ser seguida seria de 0,35 graus. Então, quando você vir uma imagem dessa aqui nos exercícios de navegação, lembre-se de que isso veio de um planejamento de navegação feito em cima de uma carta de navegação. E aí a gente tem uma outra verdade aqui. Como você percebeu, quando o norte magnético fica do lado direito em relação ao norte verdadeiro, ele já está mais próximo desta linha que une origem e destino. Então, como resultado, a gente vai ter sempre que a declinação magnética for este, a direção magnética, sempre que a declinação for este, a direção magnética será menor que a direção verdadeira. Isso também é um fato. E, para ilustrar isso aí, sempre que a declinação for este, for eco, o magneto vai encolher, porque a direção magnética será menor que a direção verdadeira. Isso vai ser muito importante para a gente, eu repito isso pela importância que este conceito tem
quando a gente estiver estudando outros elementos de orientação. Então, para saber mais sobre esse mesmo assunto, Navegação Aérea Descomplicada, primeira parte, nossos livros têm tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. Se quiser falar com a gente, nave de navegação, nave aérea descomplicada, @gmail.com. Vai ser um prazer responder a cada um dos e-mails recebidos. E a gente deixa um recadinho aqui. Se algum dia você acordar sem uma meta na vida, volte a dormir. Gente, espero que vocês tenham gostado. Ajuda a gente, curte lá, compartilha, leva isso a outras pessoas que você acha que pode se interessar por esse assunto. Até a próxima, muito obrigado.